Alberto sentiu a mão tremer quando tentou assinar o recibo da farmácia. Não era só pela idade, embora seus 78 anos pesassem nos ossos cansados. Era principalmente pela humilhação de não conseguir pagar pelos remédios do coração que o médico disse serem essenciais. "Seu Alberto, o senhor tem certeza que o cartão está funcionando?" A atendente perguntou pela terceira vez constrangida. "Tem que estar", ele murmurou, passando o cartão mais uma vez na maquininha. "É minha aposentadoria. Hoje é dia 5, o dinheiro caiu ontem." Mas a tela vermelha piscou novamente. Saldo insuficiente. Alberto sentiu o rosto queimar de vergonha. Atrás dele, 3 pessoas esperavam na fila, olhando com impaciência. "Deixa pra lá", ele disse, guardando o cartão com mãos que tremiam mais ainda. "Eu volto outro dia." Saiu da farmácia sem os remédios, caminhando devagar pela calçada até o ponto de ônibus. O sol de meio da tarde batia forte na cabeça, fazendo-o sentir tonto. Sentou-se no banco do ponto e pegou o celular velho, aquele que o filho mais novo, Rodrigo, havia lhe dado no Natal passado. Ligou para o banco, ouvindo aquela voz automática, irritante, que pedia para apertar números que ele nunca sabia qual escolher. Finalmente, depois de 10 minutos navegando pelo menu, conseguiu ouvir seu saldo. R$ 47,32. Impossível. Sua aposentadoria era de R$ 2.890. O dinheiro tinha caído dia 4, ontem, como acontecia todo mês há 15 anos, desde que se aposentou da fábrica de tecidos. Alberto ligou para o banco de novo, dessa vez pedindo para falar com um atendente humano. Esperou 20 minutos ouvindo aquela musiquinha repetitiva até que finalmente uma voz atendeu. "Alô, bom dia, meu nome é Jéssica, como posso ajudá-lo?" "Moça, tem alguma coisa errada com minha conta. Minha aposentadoria caiu ontem, mas o saldo está mostrando só R$ 47. "Deixa eu verificar, senhor." Ele ouviu o som de teclado do outro lado. "Senhor, estou vendo aqui que houve um saque de R$ 2.800 ontem, às 14h37, no caixa eletrônico da agência Centro." "Saque? Eu não fiz saque nenhum! Eu estava em casa ontem de tarde." A atendente ficou em silêncio por um momento. "Senhor, o saque foi feito com seu cartão e senha. Está registrado aqui no sistema." "Mas eu não fiz isso! Alguém roubou meu dinheiro." "O senhor guarda o cartão onde? Alguém tem acesso à sua senha?" Alberto sentiu o estômago apertar. O cartão ficava na gaveta da cômoda do quarto. E a senha? A senha ele havia anotado num papelzinho que guardava na mesma gaveta, porque não conseguia decorar números. "Meu Deus!" Ele sussurrou, entendendo tudo de uma vez. "Senhor, está me ouvindo?" "Foram meus filhos." As palavras saíram como um gemido de dor. "Meus próprios filhos roubaram o meu dinheiro." Alberto morava com os 2 filhos mais velhos, Fábio e Cristina, numa casa que tinha sido dele e da esposa, Marta, falecida há 5 anos. Depois que Marta morreu, os filhos insistiram para que ele não ficasse sozinho. "Pai, a gente cuida do senhor", Fábio havia dito na época. "O senhor fica aqui, a gente divide as despesas, vai ser melhor para todo mundo." No começo, Alberto acreditou que era preocupação genuína, mas com o tempo percebeu que preocupação mesmo era com a casa, que valia uns bons R$ 400 mil no mercado imobiliário. Fábio e Cristina moravam ali de graça, usando a casa como se fosse deles, e ainda por cima haviam começado a pedir dinheiro emprestado todo mês. "Pai, só R$ 500 para eu fechar o mês", Fábio pedia. "Pai, preciso de R$ 300 para o remédio da minha filha", Cristina inventava. Alberto sempre dava porque não sabia dizer não para os filhos, e porque tinha medo de que, se negasse, eles o colocassem para fora de casa. Mas agora tinham ido além, tinham roubado sua aposentadoria inteira. Quando chegou em casa, Fábio e Cristina estavam na sala assistindo televisão. Nenhum dos dois trabalhava. Fábio havia sido demitido há 2 anos e nem procurava emprego mais. Cristina vivia de uns bicos como manicure, mas passava mais tempo no sofá do que trabalhando. "Cadê meu dinheiro?", Alberto perguntou da porta, a voz saindo mais firme do que esperava. Os dois se viraram, surpresos. "Que dinheiro, pai?", Fábio fingiu inocência. "Minha aposentadoria. Alguém sacou R$ 2.800 ontem da minha conta." "E o senhor acha que foi a gente?", Cristina se levantou indignada.
Que absurdo, pai! Como o senhor pode pensar uma coisa dessas? Porque vocês são os únicos que sabem onde guardo o meu cartão e minha senha. O senhor está ficando senil, Fábio disse, voltando a atenção para a TV. Deve ter sacado e esqueceu. Coisa de velho. Alberto sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu preciso daquele dinheiro para comprar meus remédios, para comer, para viver. A gente dá comida para o senhor aqui em casa, Cristina retrucou. O senhor não precisa de dinheiro. A gente cuida de tudo. Vocês não estão cuidando de nada. Vocês estão me roubando. Fábio se levantou num pulo, avançando em direção ao pai com o dedo em riste. Escuta aqui, velho. A gente te dá casa, comida, tolera suas manias, suas reclamações, seus remédios fedorentos espalhados por tudo. O mínimo que o senhor pode fazer é ajudar nas despesas. Ajudar? Eu sempre ajudei. Vocês é que nunca devolveram nada do que pediram emprestado. Emprestado? Cristina riu. Uma risada cruel. Pai, o senhor mora na nossa casa de graça. Cada real que o senhor deu foi pagamento de aluguel. A casa é minha, Alberto gritou, e a força do próprio grito o fez sentir tonto. Está no meu nome. Por enquanto, Fábio murmurou, baixo, mas alto o suficiente para Alberto ouvir. E aquelas duas palavras foram como uma sentença de morte. Por enquanto. Eles estavam planejando tirar a casa dele também. Alberto subiu para o quarto cambaleando, trancou a porta e se jogou na cama. Chorou como não chorava desde o funeral de Marta. Chorou pela traição, pela ingratidão, pelo medo do que ainda estava por vir. Não tinha dinheiro para remédios. Não tinha dinheiro para comida, não tinha para onde ir. Rodrigo, o filho mais novo, morava em outro estado, tinha esposa e 3 filhos, não tinha condições de ajudar. Alberto estava preso, refém dos próprios filhos numa casa que era dele, mas que já não sentia como sua. À noite, deitado no escuro, Alberto pensou em Marta. "Onde você está, meu amor?" sussurrou para o teto. "Por que me deixou sozinho com esses monstros?" Mas Marta não podia responder. E Alberto estava sozinho, mais sozinho do que jamais esteve na vida. O que ele não sabia era que naquele exato momento, a 500 quilômetros dali, um advogado chamado Dr. Paulo Mendes procurava seu nome em registros antigos. E o que esse advogado tinha para dizer mudaria tudo. Escreva nos comentários. Você conhece algum idoso que passa por situação parecida? 2 semanas se passaram e Alberto sobrevivia com o pouco que Fábio e Cristina jogavam na frente dele. Comida? Só as sobras do que eles comiam. Dinheiro? Nenhum centavo. Seus remédios do coração haviam acabado há 5 dias e ele sentia o peito apertar cada vez mais. Uma tarde, enquanto Fábio e Cristina tinham saído, Alberto vasculhou a casa, procurando algo de valor que pudesse vender para comprar os remédios. Foi no quarto de Fábio que encontrou um envelope grosso escondido dentro da gaveta da escrivaninha. Dentro, maços de dinheiro, muito dinheiro. Alberto contou com mãos tremendo. R$ 8.500. Eram suas aposentadorias, não só deste mês, mas provavelmente do mês passado também, que ele pensou ter gasto, mas que nunca tinha visto a cor. "O que o senhor está fazendo no meu quarto?" A voz de Fábio na porta fez Alberto quase ter um infarto. Ele largou o envelope como se queimasse. Eu estava procurando. Estava roubando", Fábio completou, entrando e arrancando o envelope das mãos do pai. "Vasculhando minhas coisas, invadindo minha privacidade." "Esse é meu dinheiro", Alberto gritou, encontrando coragem de algum lugar profundo. "Você sacou minha aposentadoria e escondeu aqui." "Esse dinheiro é meu", Fábio disse com frieza. "Pagamento pela comida que o senhor come, pela luz que gasta, pela água que usa, pelo teto que tem sobre a cabeça." "Você não pode fazer isso. É minha aposentadoria. É ilegal." Fábio deu 2 passos em direção ao pai, alto, ameaçador. "E o que o senhor vai fazer? Chamar a polícia? Ir para onde? O senhor não tem ninguém, pai. Não tem dinheiro, não tem saúde, não tem para onde ir. Está preso aqui com a gente. Então sugiro que pare de reclamar e seja grato pelo que a gente faz." Alberto recuou até encostar na parede, o coração batendo tão forte que ele achou que fosse explodir. Vocês não podem." "Podemos sim, e vamos continuar fazendo. Agora sai do meu quarto antes que eu te ponha para fora à força." Alberto saiu tropeçando, fechou-se no próprio quarto e mais uma vez caiu na cama chorando. Naquela noite, deitado no escuro, Alberto pensou em fugir.
Poderia pegar umas roupas, sair escondido de madrugada, ir para a rodoviária, pegar um ônibus para a cidade onde Rodrigo morava. Mas com que dinheiro? Não tinha nenhum centavo. Fábio e Cristina controlavam tudo. Controlavam seu cartão, sua senha, seu dinheiro, sua vida. Era um prisioneiro na própria casa. Foi então que lembrou de algo. Antes de Marta morrer, ela havia feito algo. Tinha ido num advogado. Tinha mexido em papéis. Tinha dito que estava organizando as coisas. Alberto nunca deu muita importância. Achava que era sobre o testamento. Mas Marta havia deixado uma caixa de documentos guardada no sótão. Se algum dia você precisar, ela havia dito na época, está tudo ali. Não deixe os meninos saberem. Na manhã seguinte, quando Fábio e Cristina saíram para fazer não se sabe o que com o dinheiro roubado, Alberto pegou uma escada, subiu ao sótão com dificuldade e procurou a caixa. Encontrou no fundo, coberta de poeira. Dentro, documentos da casa, certidões e um envelope com o nome de um escritório de advocacia. Dr. Paulo Mendes, Advocacia e Consultoria. Tinha um cartão de visita com telefone e endereço. Alberto desceu do sótão, pegou o celular com mãos tremendo e ligou para o número. Tocou 3 vezes antes que uma voz masculina atendesse. Escritório Dr. Paulo Mendes, bom dia. Bom dia, Meu nome é Alberto Silva. Minha esposa, Marta Silva, foi cliente do Dr. Paulo há alguns anos. Alberto Silva! A voz do outro lado se animou. Senhor Alberto, finalmente! Eu estava tentando localizá-lo há semanas. Localizando? Por quê? Senhor, eu preciso urgentemente falar com o senhor pessoalmente. Trata-se de um assunto extremamente importante relacionado a uma herança. O senhor pode vir ao escritório? Herança? Alberto ficou confuso. Que herança? Eu explico pessoalmente. É melhor assim. Quando o senhor pode vir aqui? Eu não sei se consigo. Não tenho dinheiro para a condução. Não se preocupe, eu vou até o senhor. Me passa seu endereço. Alberto passou, ainda confuso, ainda sem entender. Eu chego aí em 2 horas, Dr. Paulo disse. E, senhor Alberto, prepare-se. O que tenho para contar vai mudar sua vida. 2 horas depois, pontualmente, a campainha tocou. Alberto abriu a porta e encontrou um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, terno discreto, mas claramente caro, pasta de couro na mão. Senhor Alberto? Sou eu. Dr. Paulo Mendes. Prazer em finalmente conhecê-lo pessoalmente. Eles se sentaram na sala. Alberto ofereceu café, mas não tinha. Ofereceu água, mas tinha vergonha de servir água da torneira. Dr. Paulo percebeu o constrangimento. Está tudo bem, Sr. Alberto, não precisa de nada. Ele abriu a pasta, tirou vários documentos. Sr. Alberto, vou direto ao assunto. Sua esposa, Dona Marta, me procurou 3 meses antes de falecer. Ela estava doente, sabia que não tinha muito tempo e queria proteger o senhor. Proteger de quê? Dos filhos de vocês. As palavras caíram como uma bomba. Ela sabia? Alberto sussurrou. Que eles eram... assim? Sabia. Dona Marta me contou que Fábio e Cristina estavam pressionando vocês por dinheiro, que viviam pedindo emprestado e nunca devolvendo, que ela temia o que fariam quando ela não estivesse mais aqui para protegê-lo. Alberto sentiu as lágrimas virem. Marta sabia e tinha tentado protegê-lo mesmo depois da morte. O que ela fez? Várias coisas. Primeiro, ela transferiu a casa para o nome de vocês dois em regime de bem comum, com cláusula de inalienabilidade. Isso significa que ninguém pode vender ou hipotecar essa casa sem seu consentimento, e mesmo depois da morte do senhor, ela só pode ser vendida com autorização judicial. Seus filhos não podem tocá-la. Alberto sentiu um alívio imenso. A casa estava segura. Mas tem mais. Dr. Paulo continuou, os olhos brilhando. Dona Marta tinha um segredo que ela me pediu para só revelar caso o senhor precisasse. E pelo jeito, o senhor precisa. Que segredo? Seu tio, Sebastião Silva, irmão da sua mãe. Ele faleceu há 8 anos, solteiro, sem filhos. Deixou uma herança considerável.
Na época, tentaram localizar herdeiros, mas não conseguiram encontrar o senhor. O processo ficou travado na justiça todos esses anos. Dona Marta descobriu isso por acaso, através de um primo distante, e me contratou para cuidar do caso. Eu estava juntando documentação, provando parentesco, quando ela faleceu. E conseguiu. Consegui. Há 3 meses saiu a sentença final. Senhor Alberto, o senhor é o único herdeiro vivo de Sebastião Silva, e a herança é substancial. Quanto? Alberto mal conseguiu perguntar. Dr. Paulo abriu um dos documentos, mostrou os números. 2.300.000 reais em imóveis e investimentos, além de uma conta bancária com 180 mil reais. Alberto achou que ia desmaiar. 2 milhões? Mais de 2 milhões de reais? Isso é verdade? Verdadíssimo! Está tudo aqui, documentado, legalizado. Eu só precisava localizá-lo para fazer a transferência. Sua esposa foi muito sábia. Ela me fez prometer que quando esse dia chegasse, eu tomaria providências para protegê-lo. Que providências? Primeiro, o dinheiro será depositado em uma conta nova, em seu nome, num banco diferente. Ninguém além do senhor terá acesso. Segundo, eu vou orientá-lo sobre como lidar com essa situação com seus filhos. E terceiro, ele fez uma pausa. Eu vou ajudá-lo a denunciar o roubo da sua aposentadoria, porque o que eles estão fazendo é crime. Alberto chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de saudade de Marta, que mesmo morta ainda cuidava dele. Ela sabia, ela sempre soube, sabia sim, e te amava muito, tanto que garantiu que, não importa o que acontecesse, o Senhor estaria seguro. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixe seu like. 3 dias depois, Alberto estava sentado numa sala do banco, acompanhado pelo Dr. Paulo, assinando os documentos de transferência da herança. Foram depositados 2.480.000 reais na conta nova. Ele olhou para o saldo no extrato e ainda não conseguia acreditar. Era rico. Depois de 78 anos vivendo com o mínimo, catando moedas, passando necessidade, agora era milionário. O que eu faço com tudo isso? Ele perguntou ao advogado. O que o senhor quiser, senhor Alberto, é seu. Mas posso dar alguns conselhos? Por favor. Primeiro, não conte para seus filhos, pelo menos não ainda. Segundo, vamos resolver a situação da aposentadoria roubada. Já entrei com a denúncia formal. A polícia vai investigar. E terceiro, Dr. Paulo sorriu. O senhor vai precisar sair daquela casa. Alberto concordou. No dia seguinte, aproveitando que Fábio e Cristina tinham saído, ele ligou para Rodrigo. Filho, eu preciso da sua ajuda. Pai, que bom ouvir sua voz. O senhor está bem? Não, filho, não estou. Seus irmãos, eles estão me roubando, sacando minha aposentadoria todo mês, me mantendo refém aqui. O quê? Pai, por que o senhor não me contou antes? Por quê? Porque tinha vergonha. Porque não queria incomodar. O senhor nunca incomoda, pai. Peraí. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Pai, eu vou aí te buscar, hoje mesmo. O senhor vai vir morar comigo. Filho, eu não quero dar trabalho. Trabalho é deixar o senhor lá com esses 2 monstros. Eu saio agora. Chego aí à noite. O senhor arruma suas coisas. Alberto passou a tarde arrumando uma mala com suas roupas, seus documentos, as fotos de Marta. Quando Fábio e Cristina chegaram à noite, encontraram o pai sentado na sala com a mala ao lado. Onde o senhor pensa que vai? Fábio rindo. Fugindo de casa? Vou embora, para a casa do Rodrigo. Ah, é? Cristina cruzou os braços. E como vai chegar lá? Voando? Não tem dinheiro nem para passagem de ônibus. O Rodrigo está vindo me buscar. Chega daqui a 1 hora. Ah, o santinho do Rodrigo, Fábio zombou. Deixa ele vir. Vou contar umas verdades para ele sobre o pai que tem. 1 hora depois, um carro estacionou na frente. Rodrigo desceu, um homem de 40 anos, forte e determinado. Entrou na casa e abraçou o pai com força. Pai, graças a Deus. Meu filho. Então você é o Salvador? Fábio apareceu da cozinha. Vem aqui levar o velho? Vem levar nosso pai, que vocês estão maltratando. Maltratando? A gente dá casa, comida, tudo para ele.
E roubam a aposentadoria dele. Eu já sei de tudo. Fábio ficou pálido. Ele te contou mentiras. O velho tá senil. Não estou senil. Alberto se levantou. E vocês vão pagar pelo que fizeram. Cristina apareceu também. Pagar? Nós? O senhor mora na nossa casa. A casa é minha, Alberto disse pela primeira vez com firmeza total. Está no meu nome e vai continuar assim. E vocês têm 1 mês para saírem daqui. 1 mês? Os dois gritaram juntos. O senhor não pode fazer isso. Posso sim. Dr. Paulo já cuidou de tudo. Vocês vão receber a notificação oficial amanhã. 1 mês para desocuparem. E vão devolver cada centavo que roubaram de mim. A gente não roubou nada. As câmeras do banco mostram vocês sacando o meu dinheiro. A polícia já está investigando. Então, sugiro que cooperem. Fábio avançou em direção ao pai, mas Rodrigo se colocou na frente. Nem pense nisso. Vocês vão se arrepender, Cristina ameaçou. Vão ver. As únicas pessoas que vão se arrepender são vocês. Rodrigo pegou a mala do pai. Vamos, pai, esse lugar não é mais sua casa. Alberto olhou uma última vez para a casa que havia sido seu lar por 40 anos. A casa onde criou os filhos, onde foi feliz com Marta, onde envelheceu. Mas não sentia mais nada por aquelas paredes. Só alívio de estar saindo. No carro, Rodrigo segurou a mão do pai. Pai, o senhor vai ficar comigo agora. Minha esposa já arrumou o quarto. As crianças estão ansiosas para ver o vovô. Filho, eu preciso te contar uma coisa. E Alberto contou tudo. Sobre a herança, sobre o dinheiro, sobre os planos de Marta. Rodrigo ouvia em silêncio, lágrimas escorrendo. A mamãe sempre foi mais esperta que todo mundo, ele disse finalmente. Ela sabia exatamente o que os dois eram capazes. E me salvou. Mesmo depois de morta, me salvou. Agora o senhor está seguro, pai. E rico! Rodrigo sorriu. O que o senhor vai fazer com tanto dinheiro? Alberto pensou por um momento. Primeiro vou comprar meus remédios. Todos. Os melhores. Depois eu penso. Mas Alberto já sabia o que ia fazer, porque Marta havia lhe ensinado algo muito importante. Família não é só sangue. É amor, é cuidado, é estar presente. E ele ia usar aquele dinheiro para proteger quem realmente amava e para ajudar outros idosos que passavam pelo mesmo que ele passou. 2 meses depois, Fábio e Cristina receberam a intimação oficial. Tinham que devolver R$ 5.600 das aposentadorias roubadas, mais multa e correção, totalizando R$ 8.200. Além disso, foram condenados a 2 anos de serviços comunitários em asilos. E tinham 15 dias para desocupar a casa. Tentaram contestar, tentaram recorrer, mas as provas eram irrefutáveis. As câmeras do banco mostravam Fábio sacando dinheiro. Os extratos provavam tudo. Não havia defesa possível. Fábio perdeu o emprego quando o processo criminal virou notícia local. Cristina foi expulsa do salão onde trabalhava porque ninguém queria ser atendida por alguém que roubava do próprio pai. Enquanto isso, Alberto florescia, morando com Rodrigo, cercado dos netos que o adoravam, tomando os remédios corretamente, se alimentando bem. Ele recuperou cor, peso, vida. Usou parte da herança para reformar a casa que era sua, aquela que Fábio e Cristina tiveram que desocupar. A transformou num lar temporário para idosos vítimas de abuso familiar. Chamou de Casa Marta, em homenagem à esposa. Contratou profissionais, psicólogos, assistentes sociais. Em 6 meses, já abrigava 12 idosos que haviam sido roubados, maltratados ou abandonados pelos filhos. Alberto visitava a Casa Marta toda semana, conversava com cada um, ouvia suas histórias, chorava com eles, ria com eles. Era seu propósito, sua missão. 1 ano depois da herança, Alberto estava na Casa Marta quando uma mulher de uns 50 anos apareceu na porta. Era a Cristina. Estava mais magra, pálida, com olheiras profundas. "Pai", ela disse, a voz saindo fraca. Alberto não respondeu imediatamente. Apenas olhou para a filha que o havia roubado, que o havia maltratado, que o havia feito se sentir menos que nada. "O que você quer aqui?" Eu
Eu vim pedir perdão. Perdão. Alberto testou a palavra. Agora que perdeu tudo, quer perdão. Eu sei que não mereço. Sei que fui um monstro. Mas, pai, eu perdi tudo. Perdi o trabalho, perdi os amigos, perdi a dignidade. Estou morando num quartinho de pensão, vivendo de bico. E veio aqui achando que eu ia te dar dinheiro. Não. Cristina balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Vim pedir perdão. De verdade. Não quero o seu dinheiro. Quero meu pai de volta. Alberto ficou em silêncio por um longo momento. Parte dele queria mandar ela embora, queria que ela sofresse como ele sofreu, mas outra parte, a parte que ainda era pai, doía só de vê-la naquele estado. Cristina, o que você fez foi terrível. Me roubou, me humilhou, me tratou como lixo. Eu sei, pai, e não passa um dia que eu não me arrependa. Mas arrependimento não basta. Você precisa provar que mudou. Como? Como eu provo? Alberto pensou. Você vai trabalhar aqui, como voluntária. Vai cuidar dos idosos que eu abrigo, vai ouvir as histórias deles, vai ver o sofrimento que filhos como você causam. Vai fazer isso por 1 ano, sem receber nada. E aí, talvez, eu considere te perdoar. Cristina olhou ao redor, viu os idosos na sala, alguns em cadeiras de rodas, outros caminhando devagar com bengalas. Eu aceito, ela disse. Eu faço o que for preciso. Então começa amanhã, 7 da manhã. Cristina acenou e saiu. Alberto não sabia se ela voltaria, mas tinha dado uma chance, a única que ela teria. No dia seguinte, pontualmente às 7, Cristina estava na porta. E voltou no outro dia. E no outro. E no outro. Trabalhou por 3 meses sem faltar um dia. Limpava, cozinhava, ajudava os idosos a tomar banho, a comer, a andar, ouvia suas histórias, chorava com elas. Foi seu Arnaldo, um senhor de 85 anos, que havia sido trancado no porão pelo filho, quem fez Cristina finalmente entender. Sabe o que é pior? Ele disse uma tarde, enquanto ela o ajudava a caminhar no jardim. Não é a dor física, é saber que a pessoa que você amou mais que tudo, que você criou, que você deu a vida, te odeia, te vê como peso, como problema. Cristina começou a chorar. Eu fiz isso com meu pai. Fez, mas está aqui agora, está tentando consertar. Isso conta. Será que ele vai me perdoar um dia? Se você provar que mudou de verdade, sim. Pais sempre perdoam. É da natureza deles, mesmo quando não deveriam. 6 meses depois, Alberto chamou Cristina para conversar. Você tem vindo todo dia, tem trabalhado duro. Tem mudado. Eu mudei, pai. De verdade. Ver o sofrimento desses idosos, ouvir suas histórias, eu entendi o monstro que fui. E o Fábio? Onde ele está? Não sei. Sumiu. Não responde mais minhas ligações. Alberto suspirou. Cristina, eu vou te perdoar, mas com condições. Quais? Você vai continuar trabalhando aqui, mas agora como funcionária, com salário. Vai se especializar, fazer cursos de cuidador de idosos. Vai dedicar sua vida a consertar o mal que fez. Eu faço isso, pai. Eu juro. E o dinheiro que você roubou de mim? Você já pagou? Paguei. Terminei de pagar mês passado. Foi difícil, mas paguei cada centavo. Então está perdoada. Mas não esquecida. A confiança, essa vai levar anos para voltar. Cristina abraçou o pai chorando. Obrigada, pai. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida compensando. E cumpriu. Cristina virou a melhor cuidadora da Casa Marta. Fez cursos, se especializou, dedicou-se integralmente. 3 anos depois, quando Alberto precisou de cuidados após uma cirurgia, foi ela quem cuidou dele com toda a dedicação. Foi ela quem estava ao seu lado segurando sua mão. Fábio nunca mais apareceu. Sumiu, deixou a cidade, cortou contato com toda a família. Rodrigo tentou localizá-lo algumas vezes, mas desistiu. Algumas pessoas não querem ser salvas, ele disse ao pai. Fábio escolheu o caminho dele. Alberto viveu mais 12 anos. Morreu aos 90, cercado de amor.
Rodrigo estava lá com a esposa e os filhos. Cristina estava lá segurando a outra mão do pai. E dezenas de idosos da Casa Marta estavam lá, chorando o homem que os havia salvado. O testamento de Alberto foi lido uma semana depois. 50% da herança para Rodrigo, que sempre esteve presente. 30% para a Casa Marta, para continuar funcionando e ajudando idosos. 15% para Cristina, por ter provado que mudou. E 5% para Fábio, com uma carta anexa. Fábio, você escolheu o caminho do orgulho e da fuga. Estes 5% são para te lembrar do que perdeu ao se recusar a pedir perdão. Espero que um dia você entenda que família não é perfeita, mas é a única que temos. Use esse dinheiro para recomeçar. E quando tiver filhos, lembre-se, você vai colher o que plantar. Com amor, apesar de tudo. Seu pai. A carta foi enviada para o último endereço conhecido de Fábio. Nunca houve resposta. O dinheiro ficou numa conta, esperando. Talvez um dia ele voltasse. Talvez não. A Casa Marta continuou por décadas, ajudando centenas de idosos. Virou referência nacional em combate ao abuso de idosos. A história de Alberto foi contada em livros, em reportagens, em documentários. Virou símbolo da luta pela dignidade na terceira idade. Cristina tocou a Casa Marta por 20 anos após a morte do pai. Nunca se casou, nunca teve filhos. Dedicou sua vida a cuidar de outros idosos, compensando eternamente o erro que cometeu. Nomeou a ONG com o nome do pai, Instituto Alberto Silva. E a história? A história continuou sendo contada, de geração em geração. Um lembrete de que pais não são descartáveis, de que a aposentadoria não é herança antecipada, de que respeito e amor precisam caminhar juntos. Um lembrete de que roubar de quem te criou não é apenas crime legal, mas crime moral que corrói a alma. E, principalmente, um lembrete de que, às vezes, a justiça chega quando menos esperamos. Que mesmo nos momentos mais escuros, há esperança. Que uma esposa que te ama pode te proteger mesmo depois da morte. E que advogados com notícias de herança podem aparecer exatamente quando você mais precisa. Alberto começou sendo vítima, terminou sendo herói. E sua herança verdadeira não foram os milhões que recebeu, mas os milhares de vidas que tocou. Escreva nos comentários se essa história te emocionou e se você conhece casos parecidos. E se inscreva no nosso canal para mais histórias sobre respeito, dignidade e a importância de cuidar de quem cuidou de nós. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e família, porque histórias como a de Alberto precisam ser contadas, recontadas, espalhadas, para que nenhum idoso passe pelo que ele passou, para que nenhum filho cometa os erros que Fábio e Cristina cometeram. E para que todos entendam, você vai envelhecer também, e quando esse dia chegar, vai colher exatamente o que plantou. Então plante amor, plante respeito, plante dignidade, porque essa é a única herança que realmente importa.